Olá, estamos na TV Boa Nova para todo o Brasil e, é claro, para o mundo também, porque, enfim, estamos na internet. Seja bem-vindo ao programa Roda de Debate, com transmissão simultânea para os nossos canais e perfis no YouTube, LinkedIn e Facebook. Este programa é uma iniciativa do Grupo de Pesquisa Ética, Direito e Economia. Grupo este que você pode encontrar pesquisando no site do CNPq. Este mesmo grupo, Ética, Direito e Economia, procura, dentro das perspectivas das atividades humanas, estimular o enfoque na ética das virtudes. E a TV Boa Nova, que nos transmite nesse momento, tem a direção e o apoio técnico de Mário Valraven. Você pode e deve interagir conosco, porque nós disponibilizamos um chat só para você. É isso mesmo. Ao longo de toda a programação, as suas perguntas, os seus comentários, eu os levarei para o nosso entrevistado especial da noite, para também serem comentadas e respondidas pelos professores debatedores que estão já presentes conosco. Então, por favor, participe, use e abuse do nosso chat e participe conosco da nossa entrevista especial. Já estão conosco, como eu acabei de dizer, os professores debatedores de hoje. O professor Paulo Sertec, que é doutor em educação, o professor Luiz Carlos Silva de Souza, que é doutor em filosofia, e não custa lembrar, esta edição do Roda de Debate tem um foco hoje especial na comunicação social, mais precisamente no jornalismo. Jornalismo este que é fonte de reflexão, fonte de produção intelectual do nosso ilustre convidado da noite. E o nosso convidado é doutor em comunicação pela Universidade de Navarra, na Espanha, é professor de ética em comunicação, além de membro do comitê editorial do Grupo Estado e também colunista do jornal O Estado de São Paulo, o Estadão. Além de outras conquistas, é claro, eu fiz um resumo aqui, conquistas estas que nós vamos acompanhar na fala do nosso entrevistado ao longo de todo o nosso programa. Ele tem uma vida ativa, uma produção ativa nas redes sociais, no LinkedIn, por exemplo, com entrevistas, canal do YouTube, publicações de artigos provocantes a respeito do papel do jornalismo na nossa sociedade, como eu fiz referência na abertura do programa. É o tema do nosso encontro de hoje. E eu saúdo, dando boas-vindas e muito obrigado pela participação do nosso programa ao professor Carlos Alberto de Franco. Obrigado, professor, por encontrar um espaço na sua agenda para vir aqui ao Roda de Debate debater conosco. Muito boa noite. Boa noite, um prazer enorme estar com vocês nesta noite para conversarmos um pouco a respeito do jornalismo nesses tempos de disrupção. Nós vivemos um tempo de disrupção muito interessante, muito fascinante e, ao mesmo tempo, um tempo de grandes oportunidades. Estou à disposição de vocês para colocar a bola em campo a hora que vocês quiserem. Maravilha, professor. Vamos falar, então, de disrupção e de outras cositas más. Professor, um artigo escrito pelo senhor esse ano, no mês de abril, mais precisamente, tem o título A Hora do Jornalismo Propositivo. Inclusive, o jornalismo propositivo também está na sua página lá no YouTube. E tem um destaque lá no seu artigo, que é o seguinte, eu vou ler aqui, ipsiliteris, o que está escrito lá. O jornalismo de qualidade exige cobrir os fatos, não as nossas percepções subjetivas. Então, professor, abrindo o nosso debate, eu arrisco dizer que o senhor acredita que o que temos hoje, no Brasil e no mundo, claro, é muito mais uma militância e muito menos jornalismo? Eu diria que nós estamos passando por um momento complexo, um pouco na linha que você acaba de colocar. Eu acho que isso tem a ver, em parte, com o fenômeno de polarização
de radicalização que ocorre hoje no Brasil, e não só no Brasil, mas em todo o mundo, em boa parte do mundo. Isso, de alguma maneira, levou o jornalismo, ou alguns setores do jornalismo, a se afastar do primeiro dever fundamental da nossa atividade, que é a informação factual, passar para o leitor, para o telespectador, para o internauta, o que nós fomos verificar, honestamente verificamos, encontramos, e passar essa informação factual. Isso está sendo substituído progressivamente por narrativas. Então, interessa menos o fato objetivo e interessa mais a narrativa, que tem a ver muito mais com um olhar e não com a verdade factual. É evidente que o jornalismo tem que ter uma linha editorial, tem uma linha opinativa que deve ser clara, comunicada com transparência para os consumidores. Há jornais que são mais liberais, jornais que são mais conservadores, há jornais que têm uma tendência de esquerda, e nenhum problema, desde que o consumidor saiba que está consumindo um produto que é mais de esquerda, mais liberal ou mais conservador. O problema é quando isso não é dito e quando, de alguma maneira, a narrativa ela passa por cima do factual. Então, a tua provocação inicial foi aceita por mim e eu me coloco na posição dos meus colegas fazendo uma autocrítica do meu próprio trabalho. Eu acho que o momento exige o resgate do jornalismo factual, um jornalismo em que o jornalista não é o protagonista, mas é um iluminador da cena. O Carl Bernstein foi um grande jornalista americano, vivo ainda, foi o responsável pela renúncia do presidente Nixon com o caso Watergate. Ele tinha uma frase brilhante, ele dizia: o papel do jornalista é iluminar a cena, não construir a história. O nosso papel é de iluminadores da cena e não de construtores dos fatos. E, infelizmente, o que nós estamos vendo agora é pouca iluminação da cena e muita construção dos fatos. Não sei se respondi a tua provocação. Perfeito, professor. Respondeu sim. Eu vou abrir aqui o debate, agora com a presença do professor Paulo Sertec. Boa noite, Carlos Alberto. Então, eu queria aproveitar a sua deixa disso que você falou de iluminar a cena. Eu venho da área de educação, sou doutor em educação, e lembro que ainda no meu doutorado, muitas questões de pesquisa se referiam o que vem a ser o bom professor, quais são as características do bom professor, do bom educador. Mudando o que é possível mudar, eu perguntaria para você se é possível falar quais são essas características do bom jornalista ou do bom repórter, e essas características, se elas têm a ver com esse aspecto que a gente está procurando se debruçar aqui no grupo de pesquisa, em relação à ética das virtudes. Então, dá para caracterizar o bom jornalista ou o bom jornalismo? Eu acho que sim. Bom, em primeiro lugar, existe por trás de um jornalista uma atitude quase instintiva e vital, sem a qual não se dá o jornalismo, que é a curiosidade. O jornalismo é uma profissão fascinante que nós somos pagos para ser curiosos. Que é coisa mais divertida, mais interessante do que essa? Você ser pago para ser curioso, ser pago para ir ver o acontecimento, o fato. Então, eu diria que o primeiro pré-requisito quase instintivo do bom jornalismo é a curiosidade. Um jornalista que não seja curioso, o melhor é mudar de profissão, não vai funcionar. Agora, o jornalista tem que ter, em primeiro lugar, uma convicção de que a verdade é possível de ser alcançada. Existe um certo ceticismo por parte do jornalismo que eu definiria como um bom ceticismo, uma boa dúvida, que é a interrogação daquele profissional que vai ouvir um político, por exemplo, e que não vai ouvir o político de uma maneira infantil, de uma maneira pouco madura. Quer dizer, ele interroga, ele questiona, ele pergunta: será que isso é realmente assim? E ele vai checar os fatos, ele vai apurar, ele vai aprofundar, ele vai se documentar
porque ele não entra na versão do político. Ele procura comparar aquela versão com a documentação que ele tem e com a história dos fatos. Então, há um ceticismo bom, necessário no jornalismo. Agora, o jornalista tem que acreditar na verdade. Uma verdade que não é a verdade metafísica, é uma verdade escorregadia, difícil de captar, difícil de apanhar. Você vê, às vezes, um acidente, 5 pessoas diferentes são capazes de transmitir a visão que tiveram do acidente de 5 maneiras diferentes. Sempre há uma cota de subjetivismo nesse olhar sobre o fato. Mas é indiscutível que existe uma verdade possível, que deve ser alcançada. Portanto, o jornalista tem que ser alguém que acredita na busca da verdade. Por outro lado, deve ser uma pessoa que acredita fortemente na liberdade. Não há jornalismo sem liberdade. Não há jornalismo sem ter essa capacidade de ouvir pessoas que pensam de maneiras diferentes, etc. Esse é um outro elemento muito importante, uma virtude, você usava a expressão virtude, uma virtude muito importante a ser desenvolvida pelo jornalista. E, em terceiro lugar, desenvolver o que eu chamaria uma virtude fundamental na vida e muito difícil, que é a capacidade de escuta, que, no fundo, o que é que está por trás da capacidade de escuta? A humildade. O jornalista, exatamente por ser o repórter da vida, o repórter que vê a grandeza e a miséria humana, ele tem que ter consciência das suas próprias limitações. Ele tem consciência de que ele tem que ouvir as pessoas de uma maneira muito respeitosa e deferente. Então, eu colocaria mais ou menos no pacote do que você me perguntou esses elementos fundamentais. Será que o defeito dominante seria um apressar-se a julgar, vamos dizer assim, isso eu li em alguma observação, que a tendência da falta de tempo, ou a pressa, ou a rapidez de informação, leva ao julgamento precipitado e à falta adequada de apuração. Seria essa a grande, vamos dizer assim, o trabalho que tem que ser feito no desenvolvimento dessa competência daquele que informa? Sem dúvida nenhuma, e essa seria a competência ou a virtude que mais se espera, não do repórter que está na rua, mas de quem vai decidir sobre a publicação ou não daquilo. Isso é o editor. O editor tem a responsabilidade de sempre fazer a pergunta: como, onde, quando e por quê? E quais são os elementos probatórios disso que você está me trazendo? Qual é a fundamentação disso que você está me trazendo? Então, esse segundo momento é fundamental. Quando falta esse segundo momento, ou pela pressão do deadline, o jornalismo é uma atividade muito... O jornalista está muito sob pressão. O fechamento do jornal, o fechamento de um telejornal, é naquele horário. Não dá para dizer, espera um pouquinho que eu estou com uma dúvida. Então, a pressão é muito forte, né? Então, porque existe essa pressão muito forte, na retaguarda você tem que ter editores experientes, tarimbados, que tenham essa capacidade de dizer, olha, isso aqui não está fazendo muito sentido. É bom não publicar hoje, segura essa matéria, apura melhor, e ao invés de dar o que nós chamamos em jornalismo uma barriga, isso é um furo que saiu errado e foi um desastre, porque não tinha fundamento nenhum, espera e dá amanhã ou dá depois da manhã uma informação mais sólida, mais documentada e melhor apurada. Ok? Muito bem, professor. Agora o professor Luiz Carlos Santos. Boa noite, professor. É um prazer enorme estar aqui ouvindo as suas palavras sábias. E eu gostaria, então, que o senhor pudesse falar, né, nos brindar com essa oportunidade de conhecer um pouco a sua trajetória pessoal, o seu percurso profissional, para a gente poder um pouco entender qual foi a motivação fundamental, a escolha, né, do jornalismo. Então, que o senhor pudesse falar um pouquinho, por favor. Sim. Bom, eu fiz a minha formação básica é jurídica. Eu fiz a graduação em Direito. Sou formado em Direito.
Mas desde cedo eu tive muito interesse pela área de comunicação. Desde cedo eu tive isso que eu falava no começo, uma grande curiosidade, um grande interesse para saber, entender o que está por trás do que a gente capta superficialmente, quer dizer, realmente quais são os fundamentos dos acontecimentos, dos fatos e tal. Então a vida vai nos conduzindo, havia, digamos, esse elan, esse gosto pessoal. Eu fui me interessando por jornalismo, fiz uma especialização e um mestrado em jornalismo, passei a ser professor de uma faculdade de jornalismo e depois entrei para o jornalismo opinativo, fazendo sempre colunas ou interpretativas e opinativas. Depois fiz o doutorado em jornalismo, em comunicação na Universidade de Navarra, e aí estamos. Quer dizer, a vida foi me conduzindo, eu fui dando os passos de acordo com esses interesses, e, de fato, acho que foi uma escolha, para mim, extremamente gratificante. Eu sei que o jornalismo é difícil, eu sei que o jornalismo tem grandes desafios. Eu me lembro agora, já que estamos no começo do nosso bate-papo, eu me lembro de uma história que me contou uma vaticanista muito famosa, Valentina Arazaki, que é uma decana dos vaticanistas lá em Roma, e ela acompanhou o Papa João Paulo II na primeira viagem que ele fez como Papa, que foi a reunião de Puebla, no México. E nessa viagem, num determinado momento, o Papa apareceu na área que estava reservada no avião para os jornalistas, e ela, que era jovem, bastante jovem, era a mais jovem de todos eles, com a inconsciência sadia dos jovens, fez uma pergunta ao Papa. E o Papa respondeu. Aí ela fez uma segunda, ele respondeu, aí outro fez uma pergunta, e se estabeleceu a primeira coletiva de imprensa dada por um Papa, porque isso nunca tinha acontecido, nunca, né? O Papa falava da janela, dava a sua bênção na praça e tal, e ponto final. Aí não, era uma entrevista coletiva, né? Então, no meio dessa entrevista, o Papa contou uma piada e disse o seguinte: eu vou contar uma piada para vocês. Eu sonhei que eu tinha morrido, cheguei no céu e fui recebido por São Pedro, e São Pedro me disse: João Paulo, olha, pode entrar e eu vou lhe indicar a sua residência, você vai ficar naquela casa. E eu vi, e era uma casa simpática e tal, mas ao lado da minha casa tinha uma mansão de Hollywood extraordinária, e havia música na casa do meu vizinho. Eu fiquei curioso e disse para São Pedro: São Pedro, me diga uma coisa, só uma questão de satisfazer uma pequena curiosidade. A minha casa está muito, mas o meu vizinho, quem é o meu vizinho? Ah, é um jornalista. Mas um jornalista é. Papas aqui tem muitos, mas jornalista é o primeiro que entrou. Que a nossa profissão, nós estamos sempre no fio da navalha. Nós somos capazes de fazer informação que constrói, que eleva, e somos capazes de produzir uma informação que desinforma, que destrói patrimônios morais. Quer dizer, a responsabilidade ética de um jornalista é realmente muito grande. Mas muito bem, eu não sei, eu comecei, já me saí por um ramo, já não me lembro o que você perguntou. Era por aí? Muito bom. Tá bom, muito bem. Sertec? Pois não. Então, Carlos Alberto, aproveitando aquilo que você começou no início a falar das possíveis, as narrativas que vão acontecendo, a gente vai vendo no campo político, enfim, no julgamento, nos casos que estão acontecendo, existem teorias, existem fatos, e a partir desses fatos que às vezes não estão tão claros e daquelas posições que têm interpretações variáveis, em geral, cada meio de comunicação cria a tal narrativa, e nós, agora eu faço a pergunta da parte daquele que está aqui ouvindo, nós que consumimos a informação e temos que formar a nossa opinião. Como é que a gente pode avaliar as fontes de informação, os meios de comunicação, especialmente os meios tipo
mais mídias digitais, que nós temos aí uma proliferação de informações muito grande, e acabamos recebendo, parece que um grau de credibilidade de uma informação, ou de uma versão, de uma narrativa, vai ser por meio daquele instrumento que tem maior capacidade de produção da notícia, capacidade de gasto de dinheiro em cima da divulgação. Como fazer que cada um de nós que estamos do lado para formar opinião, como é que a gente pode agir, reagir, formar essa opinião? Qual seria a maneira, no teu modo de ver, pela experiência que você tem aí, que você tem a visão de todos esses meios, né, de comunicação, como é que faria a pessoa comum, corrente, que está buscando uma boa informação, né? Eu acho a tua pergunta muito interessante. Em primeiro lugar, você toca o tema das redes sociais. As redes sociais, elas são um instrumento muito positivo, a meu modo de ver. As redes sociais, elas globalizaram a informação, globalizaram o acesso à informação, elas, de alguma maneira, horizontalizaram a informação, que nós, da mídia tradicional, perdemos, de alguma maneira, o domínio da narrativa. A narrativa não é mais unidirecional. Quer dizer, antes, você falava, o consumidor recebia a informação, o máximo que podia fazer era mandar um e-mail para o veículo e ponto final. Hoje não. Quer dizer, hoje você está diante de um universo imenso de informação que torna o desafio de fazer jornalismo muito maior. Agora, por outro lado, a rede social, ela tem grandes riscos. O primeiro deles não há, digamos, mecanismos, os mesmos, pelo menos, mecanismos que existem na mídia tradicional de controle de apuração. Quer dizer, um veículo da mídia tradicional tem um corpo de redatores, de repórteres razoável. É uma empresa. Você tem essa máquina funcionando, presumivelmente em busca da informação verdadeira, ou pelo menos tem mais condições de chegar à informação verdadeira do que uma pessoa isolada na rede social. Por outro lado, a rede social apresenta o fenômeno da bolha. Quer dizer, as pessoas, o que é que procuram em geral na rede social? Mesmo sem se dar conta, procuram espaços que confirmem a sua percepção das coisas. Então, na verdade, a rede social não é propriamente um espaço de informação, mas é um espaço de reforço das próprias opiniões. Por isso, elas são radicalizadas. São radicalizadas porque quem está numa linha determinada busca confirmação e passa a ter horror de quem pensa de uma maneira diferente. Então, a rede social ela promove uma espécie de fla-flu permanente no campo da informação. Qual é o caminho? O caminho, eu acho que é procurar, não tem outra forma, procurar identificando meios que são mais sérios, por um lado, que tem uma assinatura, que tem uma história, digamos, na sociedade brasileira, uma história de coerência jornalística, buscar também algumas assinaturas que têm credibilidade, que seguramente nós conhecemos alguns jornalistas que podem ter falhas, podem cometer erros, mas que você percebe claramente, até pelos textos que publicam, etc., que buscam uma fundamentação maior para aquilo que estão dizendo, etc. Quer dizer, eu acho que, aparentemente, a mídia social trouxe a sensação de que nós tínhamos uma grande facilidade de obter informação e, na verdade, nós temos uma dificuldade adicional de obter uma informação que seja realmente sólida, confiável, etc. Ok? Ok. Professor Luiz? Então, professor, uma questão que me interessa particularmente é saber como o senhor examina as questões acerca da mídia, né, num certo... Bom, o senhor já falou um pouco sobre isso, mas talvez uma certa dicotomia que é muitas vezes vista entre as mídias sociais e
e o jornal tradicional, impresso, etc. Né? Sim. E como o senhor vê, então, uma alternativa, o que pensar de fato, o maior detalhe, sobre aquilo que o senhor, em alguns artigos, né, mais recentes, tem chamado de jornalismo propositivo. Né? Gostaria que o senhor pudesse falar um pouco mais sobre isso, tendo em vista o futuro mesmo do Sim. jornalismo. Bom, isso eu tenho falado, esse é um conceito que eu defendo, e defendo não apenas nos meus artigos, mas defendo também nos espaços, nos conselhos de mídia que eu faço parte. Quer dizer, em primeiro lugar, eu acho que, diante da crise do modelo de negócios que afeta o jornalismo, que é uma crise importante, porque é uma crise da evaporação da publicidade, isso é um fato objetivo. Por outro lado, nós temos hoje infinitos players, nós não temos mais uma concorrência imediata, temos muita concorrência, acabamos de falar das mídias digitais, que no fundo são também uma forma de concorrência. Portanto, eu acho que o desafio da mídia tradicional, e ela só sobreviverá se ela produzir jornalismo de qualidade, de alta qualidade. E para produzir jornalismo de alta qualidade, eu acho que é preciso ter alguns olhares. E, para mim, o mais importante deles é propositivo, jornalismo propositivo. O que eu entendo como jornalismo propositivo? É o jornalismo que, a partir do fato objetivo, vai além e transforma o espaço jornalístico não no espaço ideológico de imposição de uma versão, mas que transforma o espaço jornalístico num grande fórum aprofundado de discussão e de proposição. É evidente que o jornalismo tem um papel de denúncia, deve ter, é um dever ético do jornalismo denunciar as mazelas, a corrupção, os desvios que ocorrem na sociedade. Mas ele tem que ir além disso. Não basta você dizer que as coisas estão mal. Você tem que propor alguma coisa. Até porque a sociedade ela é tão vulnerável, ela é tão frágil do ponto de vista de capacidade de pôr em pé alguns projetos, que o jornalismo, com o poder que ele tem, com a força que ele tem, com a capacidade que ele tem de conversar com distintos protagonistas da sociedade, com o cidadão comum, com líderes do poder legislativo, do judiciário, do executivo, ele tem mais elementos para poder fazer uma discussão propositiva. Então, eu vejo o futuro fundamentalmente aí. Ser honesto na apresentação dos fatos, mas não parar na apresentação dos fatos, mas fazer uma proposta a partir da análise dos fatos, né? E não ser negativo, quer dizer, só negativo. A vida, como é que a vida é feita? De luzes e sombras, como um quadro. Se você não tem luz e sombra, você não tem um quadro, você não tem uma obra de arte. A vida tem mazelas, tem corrupção, tem desvios, mas a vida tem coisas muito interessantes acontecendo, pessoas que empreendem, iniciativas bem-sucedidas. Por que nós temos a obsessão de só olhar para Brasília, a ilha da fantasia? Se você observar, analise um pouco o conteúdo dos jornais, 60% é espuma, é Brasília. É declaração, é um político declara, outro reage. E o Brasil real? Eu sou do Conselho da Rede Amazônica, um grupo de comunicação, que é o maior grupo de comunicação da região norte, estão presentes em 6 estados da região norte. Então, eu tenho ido com frequência para a região amazônica. Você encontra um outro país, é um país que está bombando, que está crescendo. As pessoas não falam em crise, não falam em Brasília, estão produzindo a soja, o agronegócio, é uma coisa impressionante. Mas nós só olhamos o Brasil oficial, esquecemos do Brasil real. E eu acho que isso cansa o consumidor, cansa o ouvinte, o telespectador, o leitor. Eu acho que o jornalismo propositivo é uma possibilidade de fazer jornalismo diferente, nova, construtiva e que terá uma grande aderência com o consumidor, creio eu.
Muito bem, professor. Nós não nos afastamos um minuto sequer da ética, em todas as falas aqui. E eu queria lembrar um jornalista, ali, década de 80, se não me falha a memória, Cláudio Abramo, e ele cunhou uma frase que ficou muito famosa, muito curiosa, sobre a ética do marceneiro. E ele ensinava que a ética do jornalista e a ética do marceneiro era isso, ética, independente de ser do profissional X, Y, Z, do jornalista ou do marceneiro. É exatamente isso, professor. No mundo, nós temos uma ética independente de ser a ética do jornalista, do político, do professor. Ética é ética? Ética é ética. É evidente que você tem, depois, a ética aplicada. É evidente que o jornalismo tem demandas e peculiaridades próprias da profissão que exigem um olhar da ética aplicada àquela atividade profissional. É evidente que o direito tem também demandas específicas, é evidente que a medicina tem demandas específicas, mas a base comum, sem a qual não se pode falar de ética aplicada, é a ética que é a ética do jornalista, do marceneiro, do médico, do jurista. Você citou o Cláudio Abramo, que é um exemplo disso. O Cláudio era um marxista. Marxista. O Cláudio foi diretor da Folha de São Paulo e teve a edição-chefe, foi editor-chefe do Estado de São Paulo. Ele foi absolutamente profissional, ele sabia onde é que ele estava. Ele nunca quis transformar o veículo em que ele ocupava um cargo-chave numa ferramenta ideológica dele. Ele tinha a sua ideologia, tinha a sua visão, mas ele respeitava o espaço em que estava. É também uma forma concreta de viver a ética na vida profissional. Maravilha, professor. Paulo Sertec. Quero aproveitar, Carlos Alberto, quando você falava desse aspecto de que as pautas que acabam aparecendo, acabam focando simplesmente os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, porém, aquele Brasil real fica ou escondido, ou são poucos os jornalistas que destacam esses pontos mais importantes. Por exemplo, a pobreza, o desemprego, mas, por vezes, aparece mais a denúncia, a numerologia correspondente, mas falta uma ação propositiva, não, em relação a esses temas. Por exemplo, nós temos um grave problema do saneamento, o problema da falta de tratamento de esgoto, da água encanada, e tem estados do nosso país que a perda de volume de água tratada é astronômica, né? E parece que essas coisas já estamos cansados de ouvir, mas continua o ralo aí, e parece que já só existem problemas de fofoca da corte em Brasília. Agora, qual que seria, num aspecto, vamos dizer, vamos pegar as duas partes, né? Os órgãos informativos e também aqueles que consomem. Como é que aqueles que consomem podem forçar ou exigir umas pautas mais propositivas? E também como é que seria a formação desse jornalista, que me parece que o jornalista está tão apressado e apura tão pouco que a proposição ela fica nas calendas, não é? Sim. Não, eu acho que você tocou num tema que é fundamental, absolutamente fundamental. Creio que aí a iniciativa tem que ser do jornalista, tem que ser do jornal. Quer dizer, a população ela fica um pouco perdida, quer dizer, para formular uma política de pautas é um pouco complicado. Agora, o jornal tem que perceber, tem que se dar conta que há coisas que clamam contra a dignidade humana. Você acabou de falar do saneamento básico. É uma tragédia nacional. Agora começa a se encaminhar. Quer dizer, o Congresso deu um passo importante na linha do saneamento básico, mas era uma catástrofe. Pensa uma catástrofe nossa aqui em São Paulo. A Cracolândia. Você só ouve falar da Cracolândia, os jornais só falam da Cracolândia quando acontece alguma coisa na Cracolândia fora do comum, quando alguém é morto, quando há uma blitz da polícia. Agora,
como é possível a maior cidade da América Latina, o maior orçamento, é o terceiro orçamento do país, o primeiro a Federação, o segundo o Estado de São Paulo, o terceiro a Prefeitura de São Paulo. Como é possível que com tanto dinheiro, com tanto peso da capital mais importante da América Latina, você conviver com a Cracolândia? Como é possível que a gente simplesmente considere normal que uma série de pessoas estejam se matando, se drogando, e não se estabeleça uma grande discussão aprofundada sobre o tema? Porque o que acontece? Acontece que se alguém vai e pega um dependente químico que não tem liberdade, que o dependente químico, nesse nível de dependência, ele não tem liberdade. Se você pega e interna esse dependente, o Ministério Público imediatamente entra com uma ação e obriga você a tirar o dependente da internação, que você está tentando contra a liberdade dele. Enquanto você não tiver uma grande discussão promovida pela mídia, que faça com que o Ministério Público, o Poder Judiciário, o prefeito, a Câmara dos Vereadores entendam que o problema tem que ser resolvido e se faça uma discussão séria, o problema vai continuar. Então, eu acho que é por aí. Quando eu falo de jornalismo prepositivo, eu estou pensando nessas coisas, nesses grandes temas de fundo que podem ser bandeiras extraordinárias para um veículo sério de comunicação. Perfeito. Muito bom. Professor, gostaria também de perguntar acerca do papel da imprensa livre em sociedades democráticas, né, diante de situações políticas populistas ou autoritárias. Como é que o senhor avalia esse papel da imprensa? Eu acho que a imprensa... Quer dizer, nós estamos vivendo... nessa segunda-feira, escrevi um artigo contundente sobre esse tema. Eu acho que o Brasil está entrando numa rota perigosa e com grande omissão da imprensa. Nós estamos entrando numa rota perigosa de controle da opinião, de controle da liberdade de expressão. Nós vimos o meu artigo, que eu trato, de uma declaração recente do ministro Alexandre de Moraes, comentando a decisão do Tribunal Superior Eleitoral de absolver a chapa Bolsonaro e Mourão da acusação de que teriam sido eleitos em 2018 em função de disparos de milícias digitais. E o Tribunal Superior Eleitoral, por unanimidade, absolveu a chapa porque não encontrou provas suficientes que justificassem a condenação. Muito bem. Aí o ministro Alexandre de Moraes, que integra também o Tribunal Superior Eleitoral, e não só isso, vai presidir a reta final da eleição do ano que vem, declarou que caso se repita o que aconteceu em 2018, ele vai prender e vai caçar. E eu perguntava ao ministro, bom, então o senhor vai prender e vai caçar sem provas? Quer dizer, o Poder Judiciário, ou pelo menos um expoente do Poder Judiciário, declarando que, como ele acha que aconteceu, ainda que o próprio Poder Judiciário tenha apurado e disse que não aconteceu, mas se ele acha que aconteceu, ele vai prender e vai caçar. Então, esse processo é um processo perigoso quando o Poder Judiciário, que deveria ser o guardião da liberdade de imprensa e de expressão, que é uma cláusula pétrea da Constituição brasileira, a censura prévia, ela está absolutamente vedada na Constituição de 88, quando você começa a tolerar, aceitar, sem protesto, sem pelo menos uma discussão, esse tipo de comportamento, você está abrindo, de uma maneira muito acelerada, os riscos para uma ditadura do judiciário, que é tão ditadura quanto a ditadura do Poder Executivo. Até mais, porque o judiciário, pelo menos, é uma porta de saída, que você, tendo o judiciário, você pode recorrer ao judiciário, mas quando o próprio judiciário passa a ser, por assim dizer, o dono do país,
as coisas se complicam. Eu tenho uma visão nesse sentido bastante preocupada e não vejo com bons olhos a nossa posição também. A imprensa está silenciosa. Está silenciosa por quê? Porque o inimigo comum chama-se Jair Bolsonaro. Eu não estou aqui fazendo defesa de Jair Bolsonaro, estou dizendo, de fato, o inimigo é o Jair Bolsonaro. Então, vale a pena para pegar o Jair Bolsonaro? Não, nunca vale a pena. Nós temos que defender conceitos, princípios e valores. A liberdade de imprensa e de expressão, para mim, é inegociável, tanto para Jair Bolsonaro como para Lula, para quem for. Quer dizer, o direito de poder se expressar livremente é um valor democrático fundamental. Desculpe que me estendi um pouco. Queria aproveitar, deixa fazer uma pergunta. Muito obrigado. Obrigado a isso. Prazer. Carlos Alberto, quando, ao que parece, o grau de confiança, de confiabilidade ou de credibilidade está se deteriorando progressivamente, não quero ser negativo, mas quando, infelizmente, a autoridade, aquele que detém a autoridade e deve representar essa autoridade, vai perdendo, vai se deteriorando, então o grau de confiança da população, das pessoas, vai se deteriorando também. Então, nós ficamos aí à mercê de todo tipo de informações, não é isso? Qual que seria o papel, aí já seria mais, a tua opinião, o papel da informação, da mídia, do bom jornalismo, diante desses fatos que são problemáticos, né? Se o professor, que deveria ser o bom professor, já não usa como viés a sua profissão para induzir aos alunos um determinado comportamento. Se o médico que deveria curar, ele já está mais pensando no quanto vai receber. Se o juiz, em vez de julgar, toma partido das questões. E assim vamos. E, normalmente, essas referências exponenciais têm as suas mazelas. E elas influenciam e criam esse clima geral que parece de oba-oba, né? Sim. E como se pode... como a mídia, qual seria o papel da mídia para diminuir ou manter o seu papel durante essa crise de autoridade, né? Não, eu acho que o papel da mídia fundamental é o papel de questionar de uma maneira respeitosa, de uma maneira civilizada, mas questionar esse tipo de comportamento. Eu sempre digo, pessoalmente, que tenho o maior respeito pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal é um pilar da República e um pilar da democracia. Mas eu, depois, na sequência, digo, as instituições não são abstrações. Elas são feitas por homens. E, na minha visão, alguns integrantes da Corte Suprema têm assumido posições que extrapolam o seu papel de Tribunal Constitucional. Então, se nós não falamos isso, que é evidente, que é um fato objetivo, nós estamos, de alguma maneira, contribuindo para a corrosão desta instituição. Hoje, as pesquisas mostram que o Supremo Tribunal Federal é uma das instituições com maior crise de imagem no país. Ora, é terrível isso, porque é uma instituição fundamental. Se a sociedade não confia no Supremo Tribunal Federal, se a sociedade não vê no Supremo Tribunal Federal credibilidade, o que está em jogo é a própria democracia. Então, nós temos que defender o Supremo Tribunal Federal, mas uma maneira honrada de defender é apontar para o próprio Supremo Tribunal as suas falhas. É uma maneira de contribuir com os ministros do Supremo Tribunal Federal. Muito bem. Antes de passar a palavra para o professor Luiz, deixa eu dar boas-vindas aos nossos espectadores aqui da internet. O Marcílio de Alencar nos deseja boa noite. Boa noite, Marcílio. A professora Sandra Maia, era o que estava a pensar. A ética deve perpassar todas as áreas do saber e agir. Muito obrigado a vocês que estão conosco aqui. E eu continuo convidando, participe do nosso debate usando
o chat. Coloque as suas perguntas, seus comentários, que eu continuo lendo aqui para os nossos acompanhantes da internet, para o nosso entrevistado especial da noite de hoje, para os nossos professores debatedores. Professor Luiz, a sua pergunta? Professor, gostaria de saber também sobre a formação do jornalista atualmente. O senhor acha que o jornalista está preparado para esse mundo digital atual, e não apenas do ponto de vista técnico, mas também do ponto de vista moral? Qual a sua visão acerca desse ponto? Olha, eu acho que, em geral, as faculdades de jornalismo, infelizmente, no Brasil, elas não vivem um bom momento. Quer dizer, um jornalista, até pelo tipo de trabalho que desenvolve, é um generalista. O jornalista é um generalista. Ele tem que ter uma formação cultural e humanística muito sólida e muito ampla. E isso não ocorre. As faculdades não dão essa formação humanística profunda e ampla. Quer dizer, o jornalista teria que ter um... Você está analisando os fatos e interpretando os fatos. O jornalista devia ter um bom conhecimento de história. Nós sabemos que a história ela tem um movimento pendular. No fundo, há fatos que ocorrem hoje e que ocorreram no passado. Se eu conheço a história, eu sou capaz de interpretar o presente e até lançar algumas interpretações interessantes em relação ao futuro. Se eu não conheço a filosofia, o mundo está aí fortemente influenciado pelas grandes correntes do pensamento filosófico. Se eu não tenho ideia do que é o marxismo, do que é o liberalismo, se eu não conheço nada disso, eu sou uma casca de noz no oceano. Quer dizer, eu vou sendo conduzido e não conduzindo uma verdadeira informação qualificada, né? Eu acho que as faculdades dão uma formação técnica que você aprende muito facilmente na vida profissional. As próprias empresas preparam bem os seus quadros tecnicamente, mas elas estão fracassando no que é essencial e que a indústria não tem condições de suprir, que é a formação humanística, a formação cultural e a formação ética, que é dizer para o jornalista que, quando ele informa alguma coisa que diz respeito à dignidade de uma pessoa, ele está falando de uma pessoa que tem uma dignidade. Você não pode destruir o patrimônio moral de uma pessoa simplesmente para ganhar uma manchete. Você não pode destruir o patrimônio de uma empresa simplesmente porque não apurou se aquela informação econômica era ou não verdadeiramente fundamentada. Então, a formação cultural e a formação ética é muito importante, e eu creio que as faculdades estão falhando nesse campo. Professor, se estuda muito o comportamento do consumidor, as grandes marcas, o marketing, enfim, existem N pesquisas mostrando para onde, qual rumo que toma o consumidor. O consumidor consome notícias também, notícias também são os produtos. E qual é o tipo, na opinião do senhor, qual é o tipo de jornalismo que o consumidor hoje, do século XXI, de 2021, Brasil, mundo, qual é o tipo de jornalismo que o consumidor hoje espera das empresas jornalísticas? Bom, o que o consumidor espera, e que as empresas não estão dando, por paradoxal que pareça, é reportagem bem feita. Reportagem bem feita. O consumidor, ele quer conhecer os fatos através de alguém que vá ver a realidade e seja capaz de contar para ele uma boa história. Isso é uma reportagem. A reportagem tem um poder de atração impressionante. E o que é que nós estamos dando? Estamos dando jornalismo de espuma. Quer dizer, nós abrimos os cadernos de política, como eu falava no começo, e vocês também confirmaram a minha percepção. Nós pegamos os cadernos de política dos jornais e eles, o que apresentam? O tempo inteiro é o Lira
o presidente do Senado, o Bolsonaro, Lula, Dória. É um show, um espetáculo. Não há uma cobertura séria. Não há o como, onde, quando e porquê. Bom, Bolsonaro disse isso, Lula disse isso. Se sustenta essa declaração ou é uma declaração puramente marqueteira? O presidente da Câmara declarou que a aprovação da PEC é tranquila, que não vai ter nenhum problema. É isso mesmo? A aprovação da PEC não vai ter consequências fiscais? Vai ter? Quais são as consequências? Isso é jornalismo. O resto é espuma. Então, acho que o que o consumidor está demandando é exatamente isso. O jornal ofereça para ele uma capacidade de analisar os fatos que os políticos não querem, não pretendem e nunca darão. Porque os políticos estão no campo do show, do espetáculo. Eles são atores de um teatro político. E nós temos que, eu sempre digo, o papel do jornalismo é rasgar a embalagem e mostrar o produto. Esse é o nosso papel. O nosso papel é chegar diante de um político respeitosamente e dizer, beleza, o senhor está falando tudo isso, então agora vamos rasgar essa embalagem e vamos ver quem o senhor é. Qual é a sua história, qual é a sua trajetória, quantos projetos o senhor apresentou na Câmara, quais foram esses projetos. Essa é a realidade que o leitor está pedindo e que nós não estamos sabendo dar. Sertec. Eu aproveito para também perguntar, nós estamos num ano, né, da pandemia, uma intensificação fenomenal das mídias digitais e do trabalho remoto e a maior quantidade de influência dos meios digitais na vida do trabalho. E, especialmente, nós estamos em face de uma revolução digital que não tem, assim, parâmetros de comparação. Então, nesse momento, se vê as indústrias implantando inteligência artificial, nós vemos já vi, por exemplo, essas empresas midiáticas que já têm inteligência artificial que pode produzir 3.000 enfim, artigos, fazendo às vezes de jornalistas e utilizando simplesmente dados ou remasterizando coisas que já estão sendo faladas. Isso é, vamos dizer, só para o contexto. Nós temos, pelos dados que eu estou estudando essa matéria, nós estamos vendo a necessidade do nosso país, vamos falar do nosso país, de estar preparado para essa revolução digital. E hoje já se fala não só da revolução digital 4.0, que seria a robotização, enfim, a internet das nuvens, mas se fala também dessa defesa do cidadão corrente, comum, para que viva com qualidade, que tenha uma qualidade de vida. Então, pensando no papel da mídia, da informação, num mundo que cada vez mais exige conhecimento, capacitação, desenvolvimento intelectual, cada vez a máquina vai ocupando as tarefas repetitivas. O que a mídia, tanto escrita, falada, TV, pode fazer para alavancar esse buraco que nós temos na nossa educação, que é terrível. Nós vemos, assim, deficiências de todos os tipos. Então, eu queria saber como é que você enxerga isso, não sei. Não, eu acho que, por um lado, a mídia tem, não obstante essa realidade que se apresenta, que é assim mesmo, e é tremenda, massacrante, quase massacrante, né? De fato, isso dos robôs que podem até eu entendo, quer dizer, que algum tipo de informação muito pontual e factual e repetitiva pode ser processada por um robô. Quer dizer, o problema é a informação que demanda, de fato, uma interpretação, uma análise, uma coisa mais sólida, né? Mas eu acho que a mídia tem que ser um grande espaço de humanização. Quer dizer, todo esse cenário que você está traçando, vai chegar um momento em que nós vamos nos perguntar para quê e por quê. Será que seremos mais felizes?
será que a nossa qualidade de vida será melhor? Será que nós estamos absolutamente submersos no mundo de impulsos, 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 nos tornará melhores pessoas, mais humanos? Eu acho que um grande papel da mídia é exatamente abrir essa discussão, abrir esse debate, quer dizer, ser um grande fórum de discussão a respeito dos rumos que isso pode conduzir e da necessidade do homem, digamos, se resgatar a si próprio. Se resgatar a si próprio. Quer dizer, nós somos seres que necessitamos o olho no olho. Nós somos seres afetivos. Nós precisamos afetos, precisamos contatos afetivos, precisamos amizade, precisamos ter amigos e compartilhar a nossa amizade. Isso não funciona no mundo da tela, no mundo absolutamente digital. É ilusório. Quer dizer, quando você vê o Facebook, o sujeito tem lá 5.000 amigos e acredita que tem 5.000 amigos, isso é uma coisa inacreditável. E isso gera ansiedade, gera problemas, gera decepções absurdas, fruto da imaturidade, mas gera. Hoje há muitos estudos de enormes quadros depressivos provocados em função desse aparato todo da mídia digital, né? Então, acho que a imprensa séria pode e deve promover uma grande discussão e um grande debate que resulte numa humanização desse espaço que está se desumanizando de uma forma crescente e acelerada. Professor Luiz. Professor, uma questão importante com relação às mídias é que as mídias sociais acabaram aproximando do ponto de vista tecnológico as pessoas, mas do ponto de vista existencial parece que as pessoas estão cada vez mais solitárias, angustiadas. O senhor acabou de falar um pouco. Como é que o senhor vê a superação desse paradoxo, né? E qual o papel da mídia tradicional nesse ponto? Será possível uma propagação de virtudes, né, que supere essa situação de solidão e de desespero que muitas pessoas passam? Como é que o senhor vê essa questão? Não, eu acho que a mídia tradicional, sobretudo, a mídia social também, mas a mídia tradicional, sobretudo, ela tem uma possibilidade, desde que esteja preocupada com pautas, voltamos às pautas, as famosas pautas propositivas, de pensar em coisas que vão um pouco além do que está na epiderme, na superfície. Por exemplo, você pode olhar para a dependência química de uma maneira estatística, terrível. Você não está vendo o rosto humano, você está vendo números. Tantos milhões de dependentes de drogas, fruto do tráfico de drogas, foi apreendido não sei quantas toneladas de cocaína. Bom, muito bem. Você pode analisar sobre esse aspecto. Agora, você pode também mostrar histórias extraordinárias, bonitas, construtivas, humanas, de dependentes de drogas que se reencontraram, que se recuperaram. Então, você conta o drama daquela pessoa, a sua trajetória. Isso tem um impacto enorme. Isso é emulador para outros que estão vivendo o inferno das drogas. É outra maneira de ver. É outra maneira de fazer jornalismo. É um jornalismo com menos número, menos estatística, menos olhar frio para uma realidade que é dramática e um olhar humano para uma realidade que é essencialmente humana. Eu acho, por exemplo, isso dá uma via possível para esse papel do jornalismo nesse momento que você citou. É complexo, duro e difícil. Professor, de Franco tem aqui um internauta, o Cleveland Costa, e ele diz o seguinte, aqui uma pergunta, um comentário que ele pede ao senhor. O senhor critica a imprensa como um todo, ele diz que concorda com o senhor a respeito das críticas, e ele pergunta o seguinte, é possível dividir a imprensa em oposição e em imprensa situação, ou seja, oposição ao governo, situação ao governo
e ele aponta o seguinte: será que somente a Gazeta do Povo é o único veículo, que ele diz aqui, equilibrado nessas duas balanças? A oposição, existe realmente a imprensa oposição, imprensa situação, e ele cita um único caso aqui da Gazeta do Povo, que não é nenhuma coisa nem outra, mas é equilibrado? Ele cita um jornal que é um jornal conservador, é um jornal, digamos, a linha editorial da Gazeta do Povo é uma linha conservadora, seguindo o que eu disse do início da nossa conversa, declaradamente. Portanto, quem consome a Gazeta do Povo sabe explicitamente, porque assim a Gazeta do Povo se autodefine, que é um veículo conservador. Não obstante, ela de fato tem apresentado colunistas, pessoas que colaboram com o jornal, com tendências diferentes. Não obstante, eu acho que o prato da balança pende mais para o lado conservador, mas também existem colaboradores da Gazeta do Povo que têm uma postura diferente da própria orientação do jornal. Eu gosto desse modelo, eu acho que é um modelo interessante, você recuperar um pouco o equilíbrio que, em função da polarização que se vive no Brasil, e que não é só culpa da imprensa, também é culpa do próprio governo. Eu me lembro, eu participei do primeiro café da manhã, do segundo café da manhã com o presidente da República, quando, logo depois de eleito, ele ofereceu um café da manhã para jornalistas, e onde a gente tinha uma conversa muito aberta com ele, né? E eu disse a ele: presidente, o senhor foi eleito e tem a obsessão das redes sociais, porque o senhor acredita que foi eleito pela competência com que o senhor e sua equipe geriram as redes sociais. É verdade, mas o senhor não se esqueça que a agenda pública não é determinada pelas redes sociais. A agenda pública é determinada pelos veículos tradicionais de comunicação. A rede social reverbera, multiplica, ela agita as pautas que foram inicialmente postas na agenda pública pelos veículos de comunicação tradicional. O senhor precisa conversar com esses veículos. Ele: não, mas veja, eu estou fazendo o café da manhã com essa finalidade. Mas, na minha opinião, evidentemente não é a única, nem necessariamente é a mais correta, eu creio que o presidente da República radicalizou, ele partiu para uma linha conflitiva com a mídia tradicional, que fez com que a mídia tradicional se afastasse e radicalizasse por outro lado. Quer dizer, aqui nós tivemos, digamos, dois movimentos que deram como resultado uma situação de tensão que eu não conheço precedentes na história da imprensa brasileira. E essa corda tem que se distender. Não é possível ficar permanentemente numa linha de conflito. São duas instituições independentes que devem se tratar com independência, mas com civilidade. A mídia não tem que ser a favor do governo, e a mídia não tem que ser contra o governo sistematicamente. A mídia tem que olhar o governo de uma maneira independente. Fez uma coisa certa, beleza. Fez uma coisa errada, você critica fortemente. Eu acho que esse reequilíbrio está faltando, mas eu sou muito otimista e acho que nós vamos chegar lá. Muito bom, estamos chegando ao final do programa. Chegamos lá ao final do programa. Gostaria das considerações finais do professor Paulo Certec e do professor Luiz Carlos, para depois passar a palavra ao professor Di Franco. Paulo Certec, suas considerações finais. Seu microfone. Desculpa, eu queria agradecer, então, o Carlos Alberto por ter participado aqui da nossa entrevista, e foi muito, muito importante, né, para todo mundo que está ouvindo e que depois vão assistir a gravação, e a questão do compromisso com a verdade. Me parece que esse daí é o ponto-chave, né, que nós estamos precisando um banho nos meios de comunicação, uma orientação no sentido de maior conscientização dessa busca da apuração e depois também ser mais positiva e propositiva. Então, agradeço bastante a tua contribuição e fica aí aberto para próximas vezes que a gente
que tiver que entrar nesse tema das comunicações sobre a perspectiva ética. Muito obrigado. Professor Luiz. Professor, muito obrigado, fico muito feliz pela sua exposição. Essa conversa foi bastante esclarecedora, nós temos realmente uma sede de saber mais a partir de pessoas de dentro da própria profissão, que já teve uma experiência vasta, que já entrevistou muitas pessoas, né, e que pode falar com segurança e equilíbrio sobre essas grandes questões relativas ao papel da mídia, a formação do jornalista e, sobretudo, sob uma perspectiva, como o senhor demonstrou aqui, moral, ética, uma preocupação humanística com os valores que são propostos através da mídia. Então, muito obrigado e espero que o senhor nos brinde cada vez mais com a sua inteligência, com a sua exposição clara das ideias e mantenha firme a visão de um jornalismo propositivo, como o senhor apresentou nesta noite de hoje. Muito obrigado. Muito bem, professor Carlos Alberto de Franco, nós agradecemos a sua presença, mas antes de passar a palavra ao senhor, para as considerações finais, eu ainda tenho uma última pergunta. Ainda vale a pena fazer jornalismo? O que o senhor diria para quem está na faculdade ou quem está na lida do jornalismo no dia a dia? Me parece que muitos estão abandonando o jornalismo. Enfim, o que o senhor diria para essa nova geração de jornalistas? Vale muito a pena. O jornalismo está em crise? Está. Mas nunca se produziu tanta informação como hoje. Nunca se fez tanto jornalismo como hoje. Nunca se necessitou tanto de jornalismo como hoje. Tanto eu creio que é uma profissão belíssima, com uma demanda imensa, desafiante, mas também com inúmeras oportunidades. Quem tiver vocação, quem tiver desejo de fazer jornalismo, eu não duvidaria em estimular que faça. Vale a pena. Muito obrigado, professor Carlos Alberto de Franco. Suas considerações finais. Eu agradeço muito, foi um prazer enorme a conversa com vocês. O tema foi um tema estimulante. Eu fui o que mais aprendi com as perguntas que vocês fizeram e com os comentários que vocês fizeram. De modo que muitíssimo obrigado e até uma próxima vez. Muito bem, professor, obrigado mais uma vez e obrigado a você que nos acompanha até este momento no nosso programa Roda de Debate, entrevistando o professor de Franco, com a participação dos professores Paulo Sertec e Luiz Silva Souza. Obrigado, compartilhe o nosso programa, reveja se for o caso e a gente volta no próximo encontro, na próxima Roda de Debate. Até lá. Tchau.